Olá pessoal, aqui é o professor Celino Farias e nessa aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre a dinâmica do processo de envelhecimento cutâneo facial e como a bioimpressão 3D da pele ajudar no processo de rejuvenescimento e prevenção do envelhecimento facial. Eu costumo dizer que a natureza faz os homens iguais e a vida os torna diferentes. Isso porque o envelhecimento é resultado da nossa programação genética, somada a diferentes fatores ambientais, como a radiação ultravioleta, o cigarro, a poluição e a hiperatividade muscular. Ou seja, várias decisões que nós tomamos na nossa vida e o ambiente em qual vivemos, eles vão influenciar diretamente no nosso processo de envelhecimento. E por que a gente envelhece? Né? Então, a nossa pele ela pode envelhecer devido a diferentes fatores. E a gente pode dividir esse processo de envelhecimento em dois grupos: o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. No envelhecimento intrínseco, ele se deve em grande parte, principalmente, ao encurtamento dos telômeros. E o que são os telômeros? Os telômeros nada mais são do que estruturas constituídas por fileiras repetitivas de proteínas e DNA não codificante, que formam as extremidades dos cromossomos. Então, aqui a gente tem uma figura de um cromossomo e o telômero é justamente essa partezinha amarela que está na extremidade do cromossomo. Se a gente pensar no cromossomo como um cadarço de um tênis, o telômero seria justamente aquela parte rígida que fica na extremidade do cadarço. E a principal função do telômero é impedir o desgaste do nosso material genético e manter a estabilidade estrutural do cromossomos. E aí um detalhe importante: cada vez que a célula se divide, os telômeros eles são ligeiramente encurtados. Então aqui a gente tem um exemplo de um cromossomo, de um cromossomo ainda pronto para ser dividido, né, futuras divisões celulares, e onde a gente tem o seu telômero ainda intacto, digamos assim. E observem que essa célula vai se dividir, gerando duas novas células, e ela vai ter um encurtamento do telômero. Então, à medida que essa célula vai se multiplicando, vai se dividindo, esse telômero ele vai sendo encurtado, até que chega um momento em que não há mais telômero, e aí a gente tem o que a gente chama de morte celular programada, onde essa célula não consegue mais se multiplicar. E observem o seguinte, agora a gente vai falar do envelhecimento extrínseco, tá? E no envelhecimento extrínseco, o principal fator de envelhecimento extrínseco que nós temos é a exposição à luz solar, que causa o que chamamos de fotoenvelhecimento. Então, a exposição à luz solar, o fotoenvelhecimento, ele acontece através de uma sobrecarga de radicais livres que são produzidos devido a essa radiação ultravioleta, os quais vão acelerar o encurtamento dos telômeros, ou seja, aquele encurtamento do telômero que a gente viu que ele acontece naturalmente durante a divisão celular, ele vai ser acelerado e também vai ter uma maior degradação da matriz extracelular e do colágeno, que são componentes essenciais para se manter uma pele jovem. Então, com a radiação ultravioleta, a gente tem encurtamento do telômero, menor capacidade de multiplicação celular, degradação da matriz extracelular e degradação de colágeno. Além disso, além da exposição à luz solar, outros fatores que contribuem para esse envelhecimento extrínseco são o hábito de fumar, o estilo de vida que nós levamos, tá? O consumo excessivo de álcool e a quantidade e a qualidade do sono. Todos esses são fatores de envelhecimento extrínseco que, em um último momento, vão levar ao quê? A um aumento na produção de radicais livres. E esses radicais livres, eles vão atuar diretamente promovendo o encurtamento dos telômeros. Então vejam, ainda sobre o hábito de fumar, esse artigo aqui é muito interessante, onde eles concluíram que o hábito de fumar aumenta a produção de radicais livres, reduz os mecanismos de reparo celular e diminui a síntese de colágeno e elastina. Além disso, indivíduos fumantes costumam apresentar menor índice de massa corporal com tendência ao acúmulo de gordura no abdômen. Mas eu quero destacar isso aqui para vocês, ó, que aumenta a produção de radical livre, ok?
E vejam que legal, esse estudo foi um estudo onde eles avaliaram pacientes gêmeos idênticos, onde um paciente fumava e o outro paciente ele não fumava. E eles avaliaram como a pele dessas pessoas envelheceu. E olha que interessante, aqui nós temos duas gêmeas, tá bem, idênticas, onde do lado esquerdo da tela, tá, a gente tem uma paciente que não fumou. E do lado direito, na figura B, nós temos a mesma paciente gêmea, tá? Onde ela fumou, onde foi o gêmeo que fumou. E olhem como ficou a pele do lado direito da tela de vocês. Uma pele muito mais envelhecida, muito mais enrugada, com muito mais sulcos e marcas de expressão. Isso causado pela produção de radicais livres devido ao hábito de fumar ao longo da vida. Então, como a gente falou, não é só o cigarro, não é só a radiação ultravioleta que produzem radicais livres, mas uma série de outros fatores, tá bem? Como, por exemplo, a poluição, tá? O estilo de vida, a radiação ionizante, o estresse, a qualidade do nosso sono. Então vejam, pessoal, o radical livre nada mais é do que uma molécula criada como subproduto do metabolismo celular ou por exposição a fatores extrínsecos, como nós falamos, cigarro, radiação ultravioleta, etc. Os radicais livres eles têm um número desigual de elétrons, o que representa um problema, porque os elétrons gostam de estar em pares. Isso significa que os radicais livres roubam elétrons de moléculas saudáveis para se estabilizarem. E adivinha o que acontece com essa molécula? Ela se transforma em um radical livre e a reação em cadeia continua. Porém, nossos corpos têm maneiras naturais de controlar os radicais livres. A questão é quando eles estão presentes em excesso no nosso organismo. O excesso de radicais livres pode danificar estruturas celulares, como a gente já viu, incluindo DNA e membranas. E se a produção ultrapassar a capacidade do corpo de controlá-los, o resultado será o estresse oxidativo. E como é que esse estresse oxidativo afeta a pele? Então, como a gente já falou aqui, acelera o encurtamento dos telômeros e, consequentemente, vai reduzir a capacidade de renovação celular, de multiplicação celular. Acelera o aparecimento de rugas através da degradação do colágeno e fibras elásticas. Também vai afetar o quê? A atividade do fibroblasto, que vai ser diminuída com síntese lenta e ineficiente de colágeno. E por fim, a função de barreira da pele ela vai ser diminuída e vai se tornar uma pele ainda mais exposta aos danos da radiação ultravioleta. Bom, pessoal, e aí que entra a bioimpressão 3D da pele, tá? Que é um protocolo de recriação de tecido cutâneo para rejuvenescimento facial e prevenção do envelhecimento. Por quê? Porque a gente vai conseguir, através das células-tronco do chá verde, atuar na prevenção ao encurtamento do telômero. Então vejam que o processo de bioimpressão 3D ele é dividido em 3 fases. O escaneamento facial, a partir do qual nós vamos produzir, através da bioimpressão, uma máscara facial que vai ser colocada por 20 minutos sobre a face do paciente. Então esse é o protocolo, escaneamento, bioimpressão da máscara facial e uso da máscara facial em consultório por 20 minutos, em um protocolo de 6 a 10 sessões, com um intervalo de aproximadamente 21 a 30 dias entre cada aplicação. Tá bem? Lembrando que isso aqui pode ser associado com o home care, sempre da linha da Dermiar, que também contém células-tronco vegetais. E por que bioimpressão? Porque a bioimpressão é quando a gente imprime algo que está vivo, tá? Que no caso, a bioimpressão 3D da máscara facial, ela é feita com células-tronco vegetais, 100% natural. E por isso o termo bio, porque bio é de vida. A gente vai usar célula-tronco viva, células-tronco de origem vegetal. E por que isso acontece de uma forma tão eficiente? Devido à nanotecnologia. A nanotecnologia é o processo que torna possível a penetração dos bioativos presentes nessa máscara até a última camada da pele, sem a necessidade de procedimentos invasivos e restrições antes, durante e após o tratamento.
Ou seja, a gente não vai precisar de agulha. Por quê? Porque através da nanotecnologia, a DERMA conseguiu fazer uma bioimpressão com nanopartículas que conseguem penetrar até a última camada da pele, onde a gente vai dispensar o uso de agulha. E além disso, por ser um tratamento 100% natural, a gente não vai se preocupar com restrições em relação ao paciente ou épocas do ano, por exemplo, tá bem? Porque tem tratamentos que a gente não pode fazer no verão, por exemplo, e aqui não existe essa restrição. É um tratamento que pode ser feito em qualquer época do ano e para qualquer tipo de paciente, por ser um tratamento 100% natural. Então, as células-tronco vegetais, que são a base, tá, da bioimpressão 3D, elas são obtidas através de células-tronco do chá verde, que tem alto poder de renovação e são 100% compatíveis com a pele humana, tá? E elas têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Ou seja, previne o encurtamento dos telômeros, que como nós já vimos, é lá no telômero que está a capacidade de multiplicação celular, de renovação celular da nossa pele. Protege também contra a radiação ultravioleta, ou seja, além de proteger o próprio telômero, vai estar protegendo a nossa pele da radiação ultravioleta, que é uma das responsáveis por criar radicais livres que vão depois atuar sobre o encurtamento dos telômeros. Então a gente tem uma dupla proteção, digamos assim. Além disso, a gente tem um benefício adicional de melhorar a microcirculação sanguínea na derme, onde vai chegar mais oxigenação, mais nutrientes para aquela pele, para que ela possa se renovar com maior eficiência. Além disso, nós vamos ter um efeito protetor sobre a vitamina C, que é algo essencial para a formação do colágeno. Além disso, para a gente finalizar, essa bioimpressão 3D, essa máscara facial que vai ser impressa, essa pele que vai ser impressa, ela tem, além da célula-tronco do chá verde, mais de 15 bioativos que são essenciais para o processo de prevenção do envelhecimento e rejuvenescimento facial cutâneo, que é o que? O ácido hialurônico, a vitamina C, vitaminas do complexo B, aminoácidos, complexo de ácidos graxos, polifenóis e catequinas do chá verde e algas marinhas. Ou seja, isso tudo de uma forma nanoparticulada, tá? Através da nanotecnologia, esse produto, esses ativos vão penetrar na pele do paciente, indo até a última camada da derme, sem agulha, sem necessidade de anestesia, sem dor, sem restrição quanto ao paciente ser gestante, tá? Está amamentando, sem restrição quanto à época do ano. É um tratamento 100% natural, que vai atuar ao nível celular, prevenindo o envelhecimento e favorecendo um rejuvenescimento ao nível cutâneo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar aqui em anexo um videozinho onde vocês vão poder assistir, compreendendo na clínica, no paciente, todo o processo da bioimpressão 3D, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.